Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. E a gente tem aqui mais um episódio do podcast. Não pira, hein? Respira e respira fundo para ficar tudo bem, tudo legal. E a novidade dessa semana é que a gente está trazendo o podcast aqui para a Jovem Pan News. É isso mesmo, a gente vai ter uma coluna aqui semanal para a gente também falar por aqui com os nossos ouvintes sobre saúde mental. E comigo hoje, Márcio Atala. Eu já queria te agradecer, Márcio, a tua participação aqui com a gente. Eu sou muito sua fã, imagino que muita gente que está ouvindo a gente também é sua fã, depois vai poder te assistir lá no YouTube. O Márcio, que é professor de educação física, com pós-graduação em nutrição, acho que não precisa mais apresentar, ele dispensa apresentações. Obrigada, viu, Márcio? Imagina, eu que agradeço o convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana e a gente vai poder aí tirar umas dúvidas dos nossos ouvintes. Vai ser muito legal. E deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista, eu tenho um podcast chamado Não Pira, Respira, que fala sobre saúde mental, porque há 20 anos eu fui diagnosticada com ansiedade, sabe, Márcio? E para quem está ouvindo a gente aqui agora. E essa pandemia tem sido um pouquinho complicada por conta do isolamento. Eu falo por mim, que sofro de ansiedade, e muitas pessoas depois dessa pandemia também, eu imagino que a saúde mental não será mais a mesma. Eu queria saber de você, Márcio, em relação à questão das atividades físicas, à alimentação. O que você sugere para esse momento de isolamento, onde as pessoas elas precisam cada vez mais também estarem preocupadas com o bem-estar mental? Tá. Obviamente, quando a gente está falando aí da atividade física, a primeira coisa que vem é o benefício para o físico, e aí a gente não pode fugir de deixar o nosso sistema imunológico mais preparado para caso, eventualmente, haja algum tipo de contaminação, o nosso sistema imunológico esteja em plena forma para enfrentar a infecção. Então, assim, a atividade física consegue efetivamente melhorar o nosso sistema imunológico. Existem estudos bem recentes agora, mostrando que a atividade física, pessoas fisicamente ativas, têm uma mortalidade bem menor do que pessoas que não são fisicamente ativas. Mas isso, obviamente, como toda informação no Covid, requer mais estudos e mais confirmações. Então, obviamente, para o nosso físico, é muito interessante que a gente se mantenha ativo. Agora, corpo são, mente sã, isso é muito verdade. Toda vez que a gente faz atividade física, você tem uma série de adaptações que vão atingir a nossa saúde mental. Então, você tem a liberação de uma série de substâncias, hormônios, endorfinas, enfim, que vão fazer com que você se sinta melhor e vão trazer um benefício muito importante para a nossa saúde mental. Seja ela diminuindo a ansiedade, isso é muito claro, né? Então, quando você faz atividade física, você mexe no seu sistema nervoso central, criando adaptações que favorecem a diminuição e até o controle em casos de ansiedade. Você consegue um grande ganho em relação à depressão, muito por conta da liberação de uma série de neurotransmissores. Você vai conseguir uma indução ao sono melhor. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente sabe que o sono ele é fundamental também para a nossa saúde mental. Então, a atividade física ela vai realmente ser uma ferramenta importante nesse momento para que a gente consiga deixar a nossa mente mais tranquila, mais preparada para passar por esse momento que é ímpar. Até porque quando a pessoa está muito ansiosa, estressada, o cortisol ele vai movimentar, né? E o cortisol elevado vai fazer com que a nossa imunidade fique mais baixa. Me corrija se eu estiver errada, né? Então, isso não é legal para esse momento, né, Márcio?
Você tocou agora, entrando mais especificamente, você tocou no assunto do cortisol, ele é um dos hormônios do estresse, e toda vez que o cortisol está elevado, você tem uma baixa de imunidade. O que a gente sabe que efetivamente diminui esse cortisol? Boas noites de sono e a atividade física. Quando a gente fala ali dos nossos antepassados, quando que a gente tinha uma situação de estresse? Quando você tinha movimento. Então, toda vez que o nosso corpo é submetido a uma situação de estresse, e ansiedade é uma dessas situações, você tem uma liberação maior do cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que, como no passado essas situações sempre envolviam movimento, quando a gente libera o cortisol, o nosso corpo ele fica totalmente preparado para fazer atividade física, né? Então, você tem uma liberação maior de gorduras circulantes no corpo para serem absorvidas e transformadas em fonte de energia. Como isso não acontece? Porque hoje as situações de estresse nós normalmente estamos parados, isso faz um grande mal para o nosso corpo. Por isso a atividade física ela passa a ser tão eficiente na diminuição do cortisol e entre outras coisas, mas também em outras reações que vão ajudar a gente a lidar com ansiedade, depressão e basicamente com esses sinais de estresse. Nesse momento de isolamento, é evidente que a gente não pode incentivar as pessoas a caminhar, né? Ou então alguma atividade. Nós estamos aqui em Fortaleza, então é mar para todos os lados. A gente poderia até indicar, não, vai fazer uma caminhada, mantendo uma distância e tal. Mas eu quero ouvir de você, porque muitos cearenses, infelizmente, não estão respeitando a questão do isolamento, tá, Márcio? Porque acha que se vai lá para beira-mar para fazer atividade física está tudo bem. No meu caminho aqui de casa até o estúdio aqui da rádio, eu flagrei muitas pessoas sem a utilização da máscara, tá? Então, eu queria saber de você se é adequado, se você sugere realmente que essa atividade física seja ao ar livre ou a gente pode dar um jeitinho para fazer alguma coisa dentro de casa? Não, a gente, sem dúvida nenhuma, pode fazer essa atividade dentro de casa, né? Você tem inúmeros recursos e aulas que você pode fazer no espaço de 2x2, né? Quer dizer, uma pequena orientação, olhando aí, buscando algum professor, alguma pessoa que você conheça na internet, você vai conseguir fazer essas atividades dentro de casa. Meu conselho sempre é que escolha atividades físicas bem simples de serem feitas. Nesse momento, o importante é a repetição da tarefa, né? Que você faça pouquinho todos os dias. Quanto mais simples, mais fácil vai ser você fazer todos os dias. Então, nesse momento, talvez não seja o principal objetivo você buscar uma tarefa que queime muitas calorias, que vai te dar uma massa muscular muito grande, nada disso. Procure atividades simples que você consiga reproduzir no ambiente que você está. Às vezes tem pessoas que têm um ambiente um pouco mais amplo, outras não, mas movimentos simples, né? Isso é muito fácil, você tem N exercícios que você pode fazer num espaço pequeno. Agora, existe, né, obviamente, uma recomendação do American College nos Estados Unidos, e alguns países adotaram, por isso que eu falo, é sempre importante a gente ver qual é a orientação do governo local em relação à atividade física. O American College, ele fala, olha, se você for fazer atividade física ao ar livre, tente fazer num raio de distância de no máximo 2 quilômetros da sua casa, vá sozinho, mantenha a distância das pessoas, não hipótese nenhuma, nenhum tipo de aglomeração. Chegando em casa, deixa o tênis do lado de fora, põe a roupa para lavar e vá tomar um banho. Mas é o que eu falo, sempre respeitando a autoridade local. Se a recomendação local é não saia de casa, você tem como fazer isso dentro de casa. Márcio, eu queria falar um pouquinho de alimentação. Nesse momento de isolamento, assim, eu tenho lido que o aumento da ingestão de bebida alcoólica deu um boom aí, né? E porque as pessoas muito ansiosas acabam indo para bebedeira, achando que isso vai amenizar, e quando na verdade só piora.
E eu queria a sua opinião, dentro de casa, o que é adequado para se manter uma boa alimentação, até para poder ficar com essa questão que a gente está batendo aqui, né? Corpo são, mente sã. Você tocou no assunto do álcool, que houve um aumento, e remédios para ansiedade também houve um aumento de cerca de 30%, né? Lembrando que a atividade física pode ser essa solução. Quando a gente fala de alimentação, eu vou começar com o que a gente não deve fazer agora, que é dieta restritiva. Quando você faz uma dieta muito restritiva de calorias, ou seja, você está consumindo muito menos calorias do que você está gastando, o nosso corpo sente que é uma situação de estresse, produz mais o hormônio do estresse, né? E que é o cortisol que você falou. E aí isso também deixa o nosso sistema imunológico imunodeprimido, um pouquinho mais fraco. Então comece, não é hora para dietas malucas, dietas restritivas. Essa é uma coisa. A segunda coisa que eu acho muito importante, conversei com muitas pessoas, fiz algumas lives, conversando com psiquiatras, psicólogos, e uma das coisas mais indicadas nesse momento é ter uma rotina, né? Não é porque você está em casa que você não vai ter hora para dormir, não vai ter hora para comer, não vai ter hora para acordar. Quando você mantém essa rotina, fica muito mais fácil você manter uma alimentação mais adequada. Quando você não tem a rotina, você come em qualquer hora, você sai, você belisca mais, a tendência é que você consuma mais calorias. Então, a primeira dica que eu dou em relação à alimentação é tentar manter uma rotina num todo, né? Você tem ali a hora que você vai trabalhar, que você vai fazer a atividade física, a hora que você vai acordar, e também a hora das refeições. Então, manter essa rotina é importante. E o que a gente fala sempre de alimentação, tentar consumir mais fibras, né? Então, frutas, legumes e verduras, tentar fazer um consumo maior nesse momento, onde você vai ter uma quantidade maior de vitaminas e minerais e menos calorias. Então, acho que uma dica boa é, em todas as suas refeições, tente incluir algum tipo de fibra e não abusar ali do sal, do açúcar. Isso não significa que você não deva comer, mas não abusar, evitar o excesso de gordura e, como você bem disse, o consumo do álcool. Evitar total, né? Se puder, não beber. Exato. Márcio, como você tem feito o seu isolamento? Como profissional da área de saúde, só para poder quem está em casa entender a importância, né, do isolamento versus saúde, versus alimentação, versus atividade física. Como é a sua rotina? Então, assim, em relação ao isolamento, é o que eu falo. As pessoas têm diferentes tipos de realidade. Na minha realidade, assim, eu continuo acordando exatamente no mesmo horário, porque eu falo numa rádio todo dia, 8h10 da manhã, né? Todos os dias, de segunda a sexta, eu falo de manhã nessa rádio, então eu acordo mais ou menos umas 7, 7h15, enfim, me preparo e tal, e 8h15 eu falo a rádio. Tomo meu café da manhã, continuo fazendo o meu trabalho pela manhã, um pouco antes do horário do almoço, dentro de casa, tento fazer um circuito, alguma coisa de atividade física, acabo almoçando, parte da tarde trabalho, final do dia, eu em casa, tem um negócio que a gente chama de rolo, né? Que você coloca a bicicleta no rolo e você pedala sem sair do lugar. Então, quando começou a história de que ia ter o confinamento, eu comprei um rolo, eu coloco minha bicicleta e acabo vendo o noticiário ali perto das 6, 7 da noite, na bicicleta, pedalando uma meia hora, 40 minutos. Aproveitei para fazer cursos online, então eu tenho 2 cursos online. Em andamento? Exatamente. E eu tento fazer esse curso mais no horário da noite. Então, eu tentei manter uma rotina, porque no dia a dia, fora dessa situação, eu tenho a clínica, eu viajo muito para palestra, eu tenho os eventos que eu tenho que fazer, os projetos, né, de TV, de documentário, enfim. Então, é mais difícil. E agora não. Eu estou umas 2, 3 semanas bem regradinho. Você gosta de meditação, Márcio? Eu gosto. E numa dessas palestras que eu dei, até encontrei um psiquiatra e tal, e ele me ensinou muito a questão da meditação ativa, né? Então, muitas vezes,
dentro do dia, eu tento encontrar situações em que eu consiga fazer algum tipo de meditação ativa. E sempre perto da noite, até por uma questão que eu tenho estudado bastante, que é o sono, eu tento fazer essa meditação, diminuir a frequência das nossas ondas cerebrais, até para uma indução maior de sono, para eu ter um sono mais reparador. Então, eu prefiro fazer à noite a minha meditação. Inclusive, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, Márcio, se você me permite, que é justamente a questão do sono, né? Como pessoas ansiosas podem dormir adequadamente, principalmente nesse momento onde a pandemia e o isolamento têm deixado as pessoas muito mais ativas. Exatamente. Então, você tem duas dicas, né, que a gente basicamente falou, né? O sono é extremamente importante, então a meditação, ela é importante, você acalmar ali a mente, ela é uma ferramenta importante de indução do sono, por isso eu até prefiro fazer perto do horário de dormir, e aí você também se afastar um pouco de tela, deixar de assistir as notícias que estão te deixando preocupados ali logo antes de ir para a cama, é bom evitar, e a atividade física. A atividade física, ela é muito importante nesse controle da ansiedade. Toda vez que você faz atividade física, você tem uma resposta do seu cérebro que, chegando ao final do dia, não é só o seu corpo que está cansado. O seu cérebro precisa desse descanso, a chance de você adormecer e ter um sono reparador é maior. Então, se ela puder, primeiro, evitar bebidas alcoólicas perto do horário de dormir, isso é fundamental. Às vezes o álcool engana, né? Você acha que até te induz rapidamente ao sono, mas você tem um sono de péssima qualidade. Então, não beber, fazer a meditação e um pouco de atividade física, tudo isso com regularidade vai ajudar bastante. E a gente tocou num ponto também que é o estresse. Eu queria saber de você se existe alguma alimentação direcionada para tentar combater o estresse nesse momento onde todo mundo está agitado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive que dobrar o meu ansiolítico, tá? Eu tinha diminuído, eu estava com 20 miligramas, agora eu estou com 40 miligramas. Infelizmente, eu estou tomando 2 comprimidos por dia para poder continuar minha vida normal, né? Para não pirar. Só que assim, tá me dando algumas reações, como taquicardia, um pouquinho de cansaço, que são as reações normais de um ansiolítico. Então, eu queria saber de você se você sugere alguma alimentação, algo que eu possa também, e tem até uma pergunta em relação a isso, a questão do estresse, para poder eu tentar me acalmar um pouquinho mais e se tem a ver a questão de alimentação versus estresse, se tem alguma coisa que inibe o estresse, alguma coisa que acelera o estresse, na questão de alimentação. Eu acho que na alimentação tem alguma coisa que você deve evitar, que é principalmente o consumo de cafeína, né? Então, hoje a gente sabe que o consumo de cafeína é alto e às vezes nessa situação, até para a gente se manter mais alerta, a gente consome mais cafeína. Então, prestar bastante atenção no consumo da cafeína, principalmente depois das 2, 3 da tarde, porque isso pode acabar prejudicando ainda mais o sono. Então, a cafeína é uma delas. Você tem alguns alimentos que podem te ajudar a acalmar, né? Então, você tem alimentos vindos da família ali do maracujá, alguns tipos de chá que acabam te deixando um pouco mais calmo. Então, fazer o uso, mas é aí que a gente fala, o uso é regular, né? Não achar que você está tomando ali alguma coisa com maracujá, um suco de maracujá, alguma coisa assim, que você vai dormir imediatamente. Não é isso. Mas esse consumo regular e frequente do seu chá, do maracujá, tudo isso pode te ajudar. Agora, o que é importante? Todo o ritual em torno disso também, sabia? Então, você preparar o chá, você estar presente naquele momento, você ter ali a sua alimentação. Outra coisa importante é uma alimentação mais leve, uma alimentação mais pesada, ela sempre dificulta o sono, enfim. Então, eu acho que tem sim na alimentação, se você tiver alguns tipos de chá e principalmente o maracujá, são alimentos que a gente tem comprovação científica que ajudam a diminuir um pouco a ansiedade. Até porque, né, Márcio, eu não sei se as tuas pacientes estão relatando isso para você, mas essa quarentena está fazendo a gente engordar, né? Tá. Com certeza. A geladeira nunca esteve tão disponível, né?
você dentro de casa, tendo facilidade de acesso aos alimentos, e aí você toca no assunto do estresse, de emoções. Às vezes a pessoa não tem fome, mas ela está lá, ela está ansiosa, ela não sabe exatamente ali, ela vai e pega um alimento para ficar mais calma, para diminuir a ansiedade. Isso é muito frequente, é muito frequente. Então, você conseguir identificar se você realmente está com fome, ou se você está comendo por ansiedade, ou por algum outro sentimento, é fundamental. Haja barra de chocolate, viu, Márcio? Acho. Márcio, para finalizar, a gente falou muito de atividade física, alimentação, mas é bom lembrar que a própria respiração, se ela for feita adequada, ela é como se fosse uma atividade física, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. É uma ferramenta importante, né? Então, você respirar corretamente, você tem alguns exercícios que você faz para a respiração que vão realmente diminuir a ansiedade, fazer com que o seu sistema nervoso funcione de maneira mais adequada. Então, exercício simples, tentar respirar, inspirar em 3 segundos, inspirar em 6, né? Então, você ir controlando a respiração, um ambiente silencioso, ficar prestando atenção só na sua respiração, fecha o olho enquanto respira, fala, agora eu vou me concentrar só nos sons que eu estou ouvindo, né? Então, tudo isso vai fazendo com que você acalme, você vai controlando o seu sistema nervoso, você vai baixando o cortisol. É uma ferramenta importante, sim. Bom, Márcio, eu queria te agradecer demais a tua participação aqui na minha coluna. Não pira, respira. Olha o nome da coluna, hein? Não pira, respira para ficar tudo bem. E a gente está estreando essa coluna aqui na Rádio Jovem Pan News com você, então para a gente é um prazer. Muitíssimo obrigada. E a dica que a gente dá, use máscara, se você puder, fique em casa, atividade física, ao ar livre, quando tudo estiver mais tranquilo e mais adequado, né? Porque nem todo mundo tem acesso a uma casa de praia, a uma casa no campo, a gente sabe que a realidade do brasileiro é bem outra, então a gente tem que tentar evitar aí a aglomeração, né? Exatamente. Desejo todo sucesso para vocês e tenho certeza que vão ter. E que essa situação passe o mais rápido possível para a gente voltar à normalidade. Vai passar. E parabéns pelo seu trabalho, que é espetacular, viu? Obrigado. Feliz. Beijo, Márcio. Beijo. Beijo, tchau, tchau.